Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça, Deus abençoe o seu dia. Quero agradecer mais uma vez por estar conosco nesse café da manhã. Nós temos falado sobre família e vou te falar para você que eu estou muito satisfeito de estar podendo falar sobre família, levando isso muito a sério. E o tema de hoje vai ser interferência no matrimônio. Eu acho que é uma das coisas mais graves no casamento é essa interferência no matrimônio. Alguém de fora querendo dar, não vou dizer nem sugestões ou palpites, interferindo mesmo, querendo expor ou dizer como viver ou como fazer. Isso é complicado. É perigoso demais, acaba atrapalhando a vida do casal. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, eu vou ler um texto. Eu vou ler, na verdade, começando do versículo 21, Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair no homem um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando a carne no lugar. Então, da costela que havia tirado, fez o Senhor uma mulher e levou até ele. Oh, coisa linda! Então disse o homem: esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tem tanta coisa bonita nesse versículo, nesse texto. Mas primeiro que Deus vai e tira do homem a costela dele e faz dela um homem. Deus é Deus, Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas. Ele não precisava de fazer nenhuma nada demais para trazer uma mulher para o homem, mas ele resolveu tirar da costela. Ele podia ter feito do barro novamente. Do jeito que ele fez o homem do barro, ele poderia ter feito a mulher também do barro, mas não, ele vai e tira da costela do homem. E eu acho isso tão bonito. Eu acho isso tão maravilhoso, que mostra carne da carne, e o próprio homem entende e acaba profetizando. Ele nem sabia o que era pai, porque ele não era pai ainda, ele não teve pai, ele não sabia o que era mãe, porque ele não teve mãe. Então como que ele poderia profetizar que então, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne? Por qual razão? Porque foi tirada do próprio homem, foi tirada dele, e eles se tornarão uma só carne. Quando a gente entende que o matrimônio, que o casamento, o homem se torna uma carne com a mulher. Oh, coisa maravilhosa! Quando o homem se torna uma carne, meu irmão, o seu casamento vai ficar blindado. O seu casamento vai ficar selado. Vocês vão se tornar uma só pessoa. Depois do tempo de 27 anos de casado, eu percebo na minha esposa minha carne. Eu percebo na minha esposa aquela que Deus preparou para mim. Aquela que Deus me deu 3 filhos com ela. Eles são carne da minha carne. Eu me tornei um, né, com a minha esposa, nos meus filhos. Olha só, eles são um. Da minha junção com a minha esposa se torna Samuel, Sara e Davi. Olha isso, que coisa bonita. Mas eu vejo eu e a minha esposa como uma pessoa. Falou do Davidson, falou da Aninha, falou da Aninha, falou do Davidson. É esse tipo de relacionamento que é duradouro. Agora, não tem como vir alguém de fora dar pitaco. A palavra é essa, né? Não tem como alguém vir de fora e dar piruada no seu casamento. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu irmão não pode. Isso é problema, isso dá problema demais. É como se fosse um objeto estranho, um corpo estranho no corpo. Uma vez o pastor Josias estava trabalhando no sítio dele e ele foi colocar uma lasca de braúna no chão, e quando foi sentar com a cavadeira no buraco para poder cavar o buraco para fincar a madeira, um pedaço da braúna entrou no braço dele. E aí ele foi embora para casa, não tinha saído nem sangue, não parece que não foi muita coisa, foi embora para casa. Aí passou mais ou menos um ano e pouquinho, aquilo sempre dando problema, nunca sarava, sempre ficava uma casquinha, sempre inflamava, e ele sentindo muita dor, muita dificuldade. Aí um dia veio aqui nos Estados Unidos e levamos ele no hospital,
E eles fizeram uma série de exames e não conseguiram achar um cara. Falou, não, isso aí porque deve ter um pedaço de madeira aí dentro e não vai ver nesse aparelho. Vamos levar para outro aparelho. Levaram no outro aparelho, aí viram que tinha um objeto, um corpo estranho ali. Aí pegaram e cortaram e tiraram um pedaço de madeira desse tamanho assim. Depois que tirou, sarou na hora o machucado dele. Foi embora, daí um mês, pouquinho, tá tudo bom, não tinha mais. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, o objeto estranho, o corpo estranho. No casamento da gente é a mesma coisa. Se entrar alguém dando pitaco na sua família, na sua casa, com a sua esposa, aquilo que você faz, dá piruada entre a sua esposa e com você, aquilo que você faz, querer interferir no seu relacionamento. Eu quero vocês. Não vai, não deixa seu marido lá. Não. Isso aí é como se fosse um objeto estranho, um corpo estranho no seu corpo. Sabe o que vai acontecer? Dependendo do tempo que esse corpo estranho estiver interferindo no seu casamento, você primeiro, a sua carne, que é uma com a sua esposa, vai ficar com infecção por causa do corpo estranho. Qualquer pessoa que estiver na sua casa te dando pitaco vai ser um corpo estranho no seu corpo e no corpo da sua esposa. Aquilo vai dar uma infecção. Enquanto você não remover esse corpo estranho, você não sara o seu relacionamento familiar. Enquanto o corpo estranho, aquilo que dá pitaco, você tem que ser homem, o homem tem que ser homem, tem que tomar decisão e falar assim, aqui, basta. Eu não quero que você esteja aqui em casa. Por isso que a Bíblia fala assim, deixará o homem o pai e a mãe. Tem gente mais próximo da gente, mais importante da gente do que o pai e a mãe? Não tem. Tem gente mais digno de dar pra gente pitaco no nosso casamento do que o pai e a mãe? Diria que não. São os mais próximos da gente, são os que mais amam, que lutam por nós. Porém, é também um corpo estranho. Por isso o homem tem que abandonar o pai e a mãe e formar uma só carne com a sua esposa. Eu sei que é difícil porque tem muitas pessoas aqui no Brasil e aqui também que ainda moram junto com os pais, que precisam por causa da necessidade financeira, problemas e séries de coisas que é necessário morar juntos. Mas a Bíblia diz e não falha, tem que sair o homem, deixar o pai e a mãe e formar uma carne com a esposa. É necessário essa vida sozinha, essa vida junto. Sabe por quê? Mas se eu sair eu vou passar aperto financeiro. Passa o aperto financeiro para você aprender. É necessário sofrer, é necessário passar dificuldade, é necessário enfrentar os problemas da vida para você aprender. Você só vai crescer com a sua família, você vai ser feliz, realizado, quando você se tornar sozinho, uma só carne com a sua esposa. Quando você montar uma família para você. Davis, mas eu preciso de pagar o aluguel. Tudo bem, eu vivo muito bem com minha sogra, meu sogro. Tem isso, acontece, vive muito bem. Mas você ainda não viveu a sua vida completa. Eu te garanto para você que não. A sua experiência sozinha nunca vai ser a mesma do que você morar na sua casa com seu sogro, com a sogra, por melhor que seja. Eu conheço várias pessoas que vivem muito bem, é uma bênção, são bênção, mas fogem da regra principal. E alguns que se dão muito bem, bom, graças a Deus, glória a Jesus, mas para muitos outros isso é um peso que infelizmente termina em divórcio. É um peso, é uma dificuldade e acaba terminando assim. E eu tenho visto demais isso. E alguns reclamam, alguns falam comigo, aconteceu por causa disso e aquilo. Por causa da minha sogra. Por causa da tia da minha esposa. Por causa do parente. Por causa do primo. Por causa do que o pai da minha sogra. Então, é perigoso. Se você tem uma filha, não apoia a sua filha. Ouve o seu genro, não dá piruada para ele. Mas se você se dá conselhos à sua filha, não apoia ela, pelo contrário, chama a atenção dela. Não, minha filha, você obedece o seu esposo, seja submissa a ele. Calma, a palavra diz que você ganha o seu marido em silêncio. Eu não posso dar uma receita melhor do que essa, porque só tem essa receita. A palavra de Deus diz que a esposa ganha um marido em silêncio. Então, se você tem uma filha casada, então o seu melhor conselho para ela seria: minha filha, obedece ao seu esposo, seja submissa a ele e fica tranquila, espera que vai resolver. Não apoia a sua filha, pelo amor de Deus. Agora, se você tem um filho, não apoia o seu filho também. Chama o seu filho e fala: meu filho,
Ame a sua esposa, ame de todo o coração, morra por ela. Fala com seu filho assim: meu filho, morra pela sua filha. Só isso. Esse é o máximo de conselho que você pode dar pelo seu filho. Você pode ajudar, lógico, enquanto estiver brigando, enquanto estiver tendo alguma discussão, algum problema, não interfira. Deixa eles resolverem a vida, deixa eles crescerem. Eu quantas vezes eu tive discussões com a minha esposa, problemas, debates. Graças a Deus tive homens de Deus com quem eu fosse pedir conselhos. Lógico que tive. Então, se você tem algum problema, precisa de conselho de alguém, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Sabe o que você faz? Procura um homem de Deus que seja homem de Deus mesmo. Não é só que diz que é homem de Deus, não. Olha a família dele. É exemplar? Exemplar. É já um senhor? Não pede conselho a gente jovem, não, que não funciona. É um senhor? Já tem barba branca? Já tá sem cabelo? Tem a família abençoada? Os filhos são uma bênção? Pede conselho a ele. Agora, pede conselho a uma pessoa só? Não. Pede conselho a outra pessoa também. Outro homem de Deus que também tem uma família em sujeição, que seja um homem de Deus que tenha já anos e anos de casamento. Pede a um senhor. Vai lá e pede conselho ao senhor. Meu senhor, você pode me dar um conselho com a minha esposa, minha vida, minha família? Estou acontecendo assim. Não preciso contar a sua vida. Você pode me dar conselho? Sim. A vida tem que ser assim, meu filho. Assim. Geralmente a pessoa mais idosa, né, a Bíblia diz que são os anciãos, eles têm conselhos para dar. E na multidão dos conselhos há sabedoria. Então procure essas pessoas que podem te aconselhar. Então, meu irmão, interferência familiar, a pior coisa que você pode fazer com a sua filha, com seu filho. Também não deixa ninguém dar pitaco na sua vida. Se tem alguém interferindo na sua casa, conselho entre você e a sua esposa, chama sua esposa, minha filha. Nós não podemos mais aceitar pessoas interferindo no nosso casamento. Eu quero a mesa ali, ela vai ficar ali. Meu marido, eu quero o quadro lá. Eu não quero que o seu irmão tire o quadro dali. Meu irmão, racha fora de casa. Meu tio, racha fora de casa. Eu preciso de viver uma vida com a minha esposa. Eu tenho certeza que se o seu problema é interferência familiar, sua vida vai resolver. Meu irmão, e a palavra de Deus é o que nos ensina. Deixará o homem a sua casa, seu pai e a sua mãe, e se tornará uma só carne com a sua esposa. Ninguém mais. Deus te abençoe, paz e graça.